Hello Clovers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje estou aqui para falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre o final de Black Clover em animação, o episódio de número 170. Já avisando, a esperança vive com o filme anunciado e para 2022 com o possível anúncio da continuação da volta da animação. Então, tenha fé, tenha paciência, que a gente ainda crê que Black vai voltar. É uma obra que está muito em alta e o mangá continua só melhorando. Então, vamos ter esperança. Mas no momento atual, vamos chorar um pouco, vamos nutrir saudades com o fim do anime momentaneamente. Então, meus queridos, episódio número 170 foi um episódio que eu quero falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, porque emocionante é a definição para o episódio mais recente. Eu acho que eles conseguiram colocar a essência do que significa um anime shonen com uma excelente narrativa como Black Clover. Ele segue padrões clichês, mas consegue se reinventar e inovar em alguns momentos. E o episódio de número 170 mostra a essência do que é Black Clover desde o início. Eu diria que o fato do Asta seguir aquele padrão daquele garoto que tem um enorme sonho, mas tem dificuldades árduas, mas ele nunca desiste, foi mostrado de uma forma que é inovadora. Afinal, a gente viu que a sua única carta secreta estava contra ele neste episódio. E desse momento em diante, ele mostrou o seu grande objetivo, a sua determinação, o desejo de não desistir, porque ele tem ideais, ele tem objetivos, e para isso ele teria que derrotar a sua grande carta na manga, e vemos que isso por si só já é uma inovação no shonen. A forma como foi administrada, a forma como foi feita, a atmosfera de Asta com Taribe, e é interessante porque a gente vê que no final ele ainda demonstra a sua humildade, a sua personalidade, que ele quer ser amigo, porque ele diz: não é porque ele é um Akuma que significa que ele é mau, e a partir desse momento a gente ainda vê revelações, como ele e Iribe serem irmãos, afinal ambos foram cuidados pela mesma mulher, que é a mãe de Asta. A partir desse momento, a história só começa a ficar mais frenética, começa a ficar mais emocionante, e por isso eu digo, essa parte foi muito emocionante, mas a atmosfera inteira do episódio foi muito linda, foi dramática. A gente vê desde o passado do Riebe, ou melhor dizendo, Iribe que se pronuncia, depois a gente vê Haruka Mirai tocando na instrumental, a gente vê a forma como Asta conduziu a sequência de ação, que foi fluida. Tem meus parabéns, Estúdio Pierrot, vocês arrasaram, todos os animadores do Black Clover foram muito maestros, eu acho. É a única definição que eu posso dizer. Esse episódio você capta a essência do Black Clover, você percebe a forma como eles tiveram com carinho e apreço por esse anime, porque muitos animadores começaram com Black Clover. Então é interessante por conta de que eu vi numa entrevista, ou melhor dizendo, num trecho, que o seiyuu do Asta, o Gakuto Kajiwara-san, ele diz que pra ele é como se uma parte dele estivesse desaparecendo. Afinal, foi o primeiro trabalho que ele fez como seiyuu, foi o trabalho que moldou, digamos que de certa maneira, a sua carreira em Black Clover. E querendo ou não, ele é o protagonista do anime, ele melhorou conforme os anos passaram. E a partir desse momento, eu consigo compreender o mínimo possível, por conta de que produzindo conteúdo para Black Clover, eu sinto um pouco dessa dor, dessa falta que o anime vai me fazer. Graças a Deus, a gente tem um material original, tem muitas coisas que podemos conversar sobre Black Clover, mas a falta que o anime vai fazer é muito gritante. Eu já tô sentindo saudades de Black Clover. Então, é interessante porque o anime tem, digamos que a sua essência, como seiyus, soundtrack, às vezes pequenas originalidades, uma melhoria do original, querendo ou não, a animação proporciona um brilho nos olhos, como a luta de Asta e Yami, o momento que Asta e Yuno contra os elfos, digamos que o herói de Clover, que é algo que eu aguardo com expectativa. Então tem diversos momentos que a gente guarda, digamos que com uma expectativa, e que só a animação pode proporcionar com o excelente trabalho dos animadores. Então, de certa maneira, temos parabéns, porque a forma como foi feita a administração de cada cena por cena, frame por frame, nesse episódio foi magnífica. E para todo caso, a gente vê que conforme foi feita a animação, a gente percebe cada detalhe, a soundtrack desde o passado do Iribe até o começo da luta, onde eles introduzem um arranjo diferente da Haruka Mirai. É interessante porque Kankau Piero, que é o artista que compôs, que cuida dessa música, arrasou nessa versão nova, nesse arranjo, especialmente para essa luta final, para o último episódio. E com isso a gente percebe que conforme a atmosfera já está muito apropriada, vemos que a narrativa, a trama ficou excelente. Afinal, o Asta mostrou que mesmo não tendo a antimagia mais, por mais que ele tenha que lutar contra quem distribuiu a antimagia, por conta de que ele não desejava lutar, ele aceitará esses sentimentos e vencerá, porque ele tem objetivos maiores ainda a serem cumpridos. E nesse momento a gente vê que a experiência, a determinação, o desejo de não desistir, a essência de Asta fez com que ele conseguisse prosseguir em frente. A gente vê que na trama
foi mostrado. O Uribe era o adversário perfeito para o Asta, afinal o Asta nunca foi dependente da antimagia e Asta terá inimigos maiores, o que fará com que seja necessário da antimagia, mas neste momento ele não precisará disso por conta que o oponente dele controla apenas a antimagia, que já é algo incrível para adversários que utilizam se são dependentes da magia, mas para Asta era o adversário perfeito porque ele nunca precisou disso. Então a experiência contra amigos, aliados, adversários que se tornaram amigos fez com que Asta conseguisse chegar no final ao ponto que Uribe aceitou seus sentimentos. Então, sério, quando você vê tudo isso, não tem como, Black Clover é indescritível, é um shonen excelente e é algo que vai dar saudades porque a gente amou essa animação. Antes de mais nada, eu diria que temos que falar sobre duas cenas importantes para o enredo de Black Clover. A primeira cena fica em conta do nosso querido Fukudante, nosso querido Nahato-san, por conta de que é interessante ser frisado a fala dele, que o Asta terá de ser mais forte, ele tem de treinar para que o mal injusto não impere e não o derrote. É interessante por conta de que a gente sabe o passado, o background do Nahato, a gente sabe toda a tragédia que ocorreu com ele, então a forma genuína daquele sorriso, como a sua fala, se torna muito mais compreensível agora que a gente tem noção do que ocorreu do seu plot. E a partir disso, a forma como ele dá um conselho para o Asta fica mais exaltado, fica melhor adequado de compreensão dessa cena. Acredito que é o primeiro momento marcante. E agora vamos para a segunda cena, a gente vai falar da nossa querida Richita, a mãe de Asta e Uribe. É interessante por conta de que o ponto que eu quero especificar e elogiar é a escolha da Seiyu, ficou muito adequado. Eu acho que consegue transmitir a mesma energia e sentimento que o Asta demonstra em suas ações, em sua fala, na sua maneira de ser. E é interessante porque isso viria de mãe e filho, e é interessante que os Seiyus conseguiram meio que dar um tom, digamos que familiar. E é legal, é bacana, porque como o próprio Uribe diz, o Asta só pode ser filho dela pela sua maneira de agir. E é interessante porque através da voz a gente consegue sentir isso. Então eu elogio a escolha dessa Seiyu, como também devo falar que é interessante o mistério, por conta de que isso é mais uma reafirmação, mas que deve ser exaltado, por conta de que praticamente o mistério, o fato de porque o Asta não tem mana, deve ser por conta da maldição que ela manifestou. Porém, se ela conseguia sugar a energia vital, esse é o ponto curioso em torno do Asta, porque ela não conseguiu sugar sua energia vital. Então, qual o mistério? Como que ela conseguiu? Então podemos dizer que isso vem do DNA do pai do Asta, porque ela teve um relacionamento com alguém que também não surtia efeito, e assim o Asta conseguiu nutrir, digamos que um anticorpo que fez com que ele conseguisse sobreviver. Porém, momentaneamente, ao ponto que ela teve que abandoná-lo do vilarejo de Rand. Então é interessante porque por alguns momentos o Asta conseguiu sobreviver, mas digamos que a Richita preferiu deixá-lo. É interessante, eu acho que deve ser frisado esse ponto em torno da origem dele. Mas, para todo caso, eu acho que devo elogiar, foi muito triste o seu passado, ficou no estado desconhecido, porque a gente pode falar que foi o mesmo caso da irmã do Lumière, a Teite-san, que ela conseguiu sobreviver graças à magia de selamento da Nero, então pode ser que alguém tenha salvado a Richita, mas que ficou no estado desconhecido. Mas conhecendo ela, seria muito estranho não vê-la tentar pegar o Gurimoaro novamente. Então ela está mais no estado morta do que desaparecido. Mas ainda assim, eu tinha que frisar, porque é uma compreensão muito melhor que o anime nos deu. A partir disso, acredito que foi exaltado pontos que deveria ser notado desse episódio mais recente, The Black Clover. Sem dúvidas, um excelente anime que aguardamos com grande expectativa ao retorno, seja para uma longa-metragem com enredo original ou seguindo o arco canon em continuação de Spade, ou até mesmo a gente espera com grande ânimo e êxito para 2022 o anúncio da volta do anime em continuidade. Eu acho, meus queridos Kohais, que não tem como. Black Clover é um anime muito marcante pra mim, é um anime que eu já trago há eras, há muito tempo, há anos no meu canal. Por conta disso, eu vou sentir saudade do anime de Black Clover. É claro que a gente tem um mangá ainda pra ficar sempre conversando, criando expectativas, chorando, mas o anime é o anime, não tem como. Isso é algo que mora no meu coração e é algo como se uma parte da gente desaparecesse. Pelo menos eu posso dizer por mim, que produz Black Clover, que convive com Black Clover, que aprecia Black Clover de todas as maneiras. Eu vou sentir uma parte como se algo desaparecesse de mim, até pelo menos o retorno do anime em filme. Eu acho que é interessante ser frisado que foi um ótimo fechamento de história. Eles conseguiram introduzir Grand War, que é do Snowman, a abertura. Eu achei que iriam cortar. Conseguiram colocar Beautiful, que deu uma ótima instrumental para esse período de Haruka Mirai, onde é determinação e esperança para um treinamento intensivo. Eu acho que o fato de Haruka Mirai ficou ótimo introduzido durante a battle entre Asta e Uribe.
Então, não tem como. Você percebe que o episódio número 170, ele conseguiu captar a essência do que foi Black Clover. Eles colocam a essência do Asta, eles colocam uma batalha e mostram ainda, digamos, que o futuro, quais serão os objetivos, a determinação e o treinamento para chegar, digamos, que na continuidade, né, no arco, digamos, para eles conseguirem salvar quem lhe é relevante para impedir o grande plano maléfico da Dark Triad. Então, é interessante porque não tem como, eu acho que quem não leu o mangá tem que ir pro mangá. O mangá tá muito frenético, vocês sabem se acompanham o canal. Então, o fato é, você não pode esperar, porque você não tem informações de quando vai voltar. O que é certo é que vai ter um filme, por isso eu digo, vai pro mangá, que é a melhor chave de solução. Pra todo caso, pra quem já leu o mangá, continue lendo o mangá, porque tá um período muito frenético, lindo, sedoso, gostoso, né? E eu acho que é isso. O que eu posso falar das cenas finais, foi interessante ver aquela originalidade quando o Eri começou no treinamento, foi legal ver o Yondo e o Urangros, que isso é algo canon. É interessante ver que eles colocaram pequenas originalidades, com Fígaro e o pessoal dos Touros Negros indo para alguma localidade, e é interessante frisar que a gente vê Magna e Zora. É interessante, porque isso foi uma originalidade, eles não apareceram até o momento atual do mangá, então é interessante frisar porque o Magna, eles nem colocaram rosto, ou seja, pode ser que Tabata Sensei tenha algo secreto planejado para esse personagem. Já para o Magna, ou melhor dizendo, desculpe, para o Zora, a gente vê que não vai ter muita mudança de design, creio e acredito eu, para quando ele for reintroduzido nesse tempo atual do mangá. Mas o interessante é que vemos que Gordon não esteve presente, se eu não me engano, nesse episódio. Pode ser que tenha passado despercebido por mim, mas eu não notei ele. Então isso chega a ser algo proposital, como, tipo, se fizesse referência ao anime, que ele sempre é alguém que nunca é notado a presença, ainda mais por ser o episódio final, poucas pessoas podem reparar na falta do Gordon, ou será que foi por algum outro motivo que ele não apareceu? Então é interessante, é mais um personagem que não foi apresentado ainda de volta no mangá, mas o Magna e o Zoro também não foram. Tudo bem que eles estão mais tempo de tela, né, fora do que o Gordon, mas é interessante ser frisado, que é praticamente não é muito tempo assim a diferença. Então a questão é por que eles apareceram e o Gordon não. Então tá aí a questão. Eu acho que foi uma pequena referência da Staff, uma brincadeirinha, mas não tá pra ter como comprovado. O que a gente sabe é que apareceu também os demais Capitães Mágicos, apareceu o Rei Mago, digamos que foi um clima assim de fechamento só pra dar uma essência, assim, todos os personagens queridos aparecendo em grande parte. Então é interessante porque a gente vê que teve a essência, a narrativa de Black Clover no final, aonde vemos que é falado, né, sobre o fato do Asta ser um garoto sem magia, porém que o seu desejo de não desistir faz com que ele queira se tornar o Rei Mago, e depois foca na cena final dele pegando a katana do Yami e ficando mais preparado em derrotar os inimigos do Reino de Spade para que ele possa proteger todas as pessoas e este mundo. É interessante, acho que foi um ótimo fechamento, é aquela lágrima começando a escorrer pelo rosto, porque a gente vê que no momento que vem aquele brilho na cena, a gente vê o sorriso do Asta segurando a katana e o episódio se conclui com expectativas para um futuro, para Haruka Mirai. Afinal, acredito que, tendo falado praticamente tudo que eu desejava, está na hora de fazer aquela pergunta clássica: o que podemos esperar para o futuro de Black Clover, Haru-senpai? Para o futuro de Black Clover, eu acho que a expectativa mega criada com o anúncio do filme que já foi feito já está oficializado. Com isso, quando tivermos novas informações, com um pequeno PV, mais alguns posters, talvez imagens promocionais, ou até mesmo um enredo sobre o que vai se tratar, a gente vem aqui conversar. Porém, eu acho que vai levar meses. A minha expectativa é que a gente tenha alguma informação sobre esse filme apenas na Jump Festa no final deste ano. Mas pode ser que no melhor dos casos a gente consiga algo até outubro sobre o filme de Black Clover. Mas isso com muito otimismo, senão vai ficar pra Jump Festa. Pra todo caso, é interessante porque Black Clover daí vai confirmar se vai ser continuação do material original, do mangá sendo adaptado, ou se será um enredo original. Eu acho que para o momento atual, como eu já disse no vídeo anterior, não teria sentido ser um enredo original, porque eles poderiam ter feito então uma longa-metragem pela Pyro há alguns anos atrás, digamos que quando o anime fez seu 5º aniversário, seu 4º aniversário. Então é interessante porque pode ser que tenha sido proposital também, ser a partir de agora, no 6º aniversário, também para dar aquele clima, né, que com a falta de animação, o filme vai dar o ar ainda de presença, digamos que vai aumentar o mangá, e a partir disso vem com o anúncio do anime. Então tem vários motivos e argumentos do porquê foi relevante e do porquê não foi relevante, mas eu ainda acredito que vai ser algo canon que eles vão produzir para a longa-metragem. Ainda assim, a esperança continua para o mangá, eu acho que tem muita coisa louca, frenética que vai acontecer, e também para o futuro de Black Clover vai ter muita coisa legal, caso volte logo o anime, teremos o herói de Clover, teremos, digamos que o portal começando a ser aberto,
teremos a elite dos Cavaleiros Mágicos, o passado Naruto Fukudancho, o grande esplendor de Noir Spade. Então tem muita expectativa criada, tem muitos momentos frenéticos para a obra do Black Clover ainda, que a gente vai ter que conversar. Mas então você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora de Black Clover e por sempre acompanhar o anime de Black Clover aqui no canal. Diante disso, acredito que temos que esperar por novas informações, mas você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar Na.